varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Agradecemos a audiência, a atenção do nosso querido público que acessa nossos sites e acompanha nossos vídeos. Assuntos variados. No momento nós estamos no assunto religião. Estamos realizando a nossa tarefa atual, a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, e todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Estamos aqui já na parte da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nos livros proféticos. Eles são logo após os livros sapienciais. Nós já fizemos a leitura das explicações dos mesmos. E nós estamos agora nessa parte da Bíblia Sagrada, os livros proféticos. Estamos hoje, continuando hoje a leitura das explicações do livro de Daniel, profeta Daniel, o triunfo do reino de Deus, né? Então, já fizemos as explicações aqui, estamos na primeira parte do livro do profeta Daniel, narrativas para sustentar a fé, né? Então, e vamos hoje continuar as explicações do livro de Daniel no seu capítulo 3. No nosso vídeo anterior nós fizemos as explicações até o capítulo 3, versículo 97, não é? Capítulo 3, versículos 97. E hoje nós continuaremos as explicações do livro de Daniel no seu capítulo 3, a partir do versículo 98. Capítulo 3, versículos 98 até capítulo 4, versículos 34. E já aqui na parte aqui deixa eu ver aqui qual é o assunto, né? O assunto, né? Vamos ver aqui o primeiro assunto: manter a própria identidade, né? Na primeira parte do livro de Daniel, narrativas para sustentar a fé. Segundo assunto, o reino de Deus e o império dos homens, né? O terceiro assunto, vamos ver aqui, terceiro assunto, resistência à idolatria, né? Nós vamos agora para o quarto assunto, a loucura do opressor, justamente. Então, nós vamos aqui já no versículo, a partir do capítulo 3, versículos 98 até capítulo 4, versículos 34. Vamos continuar as explicações. Assim como Antíoco IV, Nabucodonosor é uma personificação da autoridade que detém o poder para governar. Se uma autoridade se embriaga com o poder, julgando-se autossuficiente e absoluta, ela perde a razão humana e torna-se como fera selvagem. Só volta a recuperar a razão e a dignidade humana quando reconhece que o Deus vivo é o único Senhor absoluto da história e da vida. Então aqui concluímos, né? Vamos dar explicação aqui sobre o capítulo 4, né? O capítulo 4 ele conta com vamos dizer aqui, 34 versículos, né? Capítulo 4, ele não conta com nenhum tópico. Nós concluímos aqui a leitura das explicações do livro do profeta Daniel até o seu capítulo 4. Né? Vamos agora partir para as explicações a partir do capítulo 5. Já no quinto assunto, né? Discernir as situações, capítulo 5, que conta com 30 versículos, né? E também não consta nenhum tópico aqui no capítulo 5. Então vamos explicar também que logo após as explicações do capítulo 5, nós partimos logo para o capítulo 6 também. Vamos aqui dar as explicações aqui do capítulo 6. O capítulo 6 conta com, vamos dizer aqui, 29 versículos, não é? 29 versículos. E já
entra aqui no sexto assunto, justiça para governar. Sexto assunto, né, no capítulo 5. Justamente, o primeiro assunto é manter a própria identidade, o segundo assunto, o reino de Deus e o império dos homens, estamos só confirmando aqui. O terceiro assunto, resistência à idolatria. Quarto assunto, vamos dizer, a loucura do opressor. E o quinto assunto agora, discernir as situações, né, no capítulo 5. E o capítulo 5 conta com 30 versículos e nenhum tópico, né? Então vamos para as explicações. Capítulo justamente, vamos para o capítulo 5. Vamos explicar também o capítulo 6, né? Capítulo 6. O capítulo 6 conta com, vamos dizer aqui, 29 versículos, né? Capítulo 6. E já é o sexto assunto. O sexto assunto, justiça para governar, né? Capítulo 6. Justiça para governar. Também ele não conta com nenhum tópico. Então vamos explicar aqui até o capítulo 6, depois nós iremos sobre o capítulo 7. Então, capítulo 5, vamos continuando as explicações, né? Concluímos as explicações até o capítulo 4, vamos agora a partir do capítulo 5 e já fizemos as explicações possíveis, né? Até o capítulo 6. Então, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 1. O significado do texto é o mesmo do capítulo anterior. O sacrilégio cometido por Baltazar refere-se a Antíoco IV, que saqueia os templos, profana os objetos sagrados e se faz adorar como um deus, dispondo a seu bel prazer do destino das pessoas, conforme 1 Macabeus, capítulo 1, versículos 16 a 64, capítulo 6, versículos 1 a 5, 2 Macabeus, capítulo 3, versículos 1 a 40 e capítulo 5, versículos 11 a 20. É importante notar como, através da figura de Daniel, o autor elogia e estimula o povo, mostrando que este é capaz de discernir as situações e governar a própria vida. Vamos para continuar as explicações, capítulo 6, versículos 2 a 29. É uma crítica ao espírito competitivo dos sacerdotes que brigavam para chegar ao poder em Jerusalém durante a ocupação grega no tempo dos Macabeus. O autor mostra que o direito de ocupar postos de governo pertence àqueles que deram testemunho de sua fé e lutaram pela libertação do povo. Então, graças a Deus, concluímos aqui as explicações do livro de Daniel até o seu capítulo 6. Agora vamos partir para as explicações do capítulo 7 do livro de Daniel, que é o 29º livro, livro número 29 do Antigo Testamento, nossa contagem geral, livro profético, não é? Justamente entre os livros proféticos no Antigo Testamento, o livro de Daniel. Então, vamos entrar agora na segunda parte da leitura das explicações do livro de Daniel, Triunfo do Reino de Deus, né? Na segunda parte. O primeiro assunto da segunda parte, os impérios e o reino. Capítulo 7 do livro de Daniel conta com, vamos ver aqui, 28 versículos. Exatamente, 28 versículos. Tópicos do capítulo 7 do livro de Daniel. A história e os impérios. Primeiro tópico. Segundo tópico, Deus dirige e julga a história. Terceiro tópico, o povo de Deus triunfará. São 3 tópicos no capítulo 7. Vamos para as explicações
do mesmo. Capítulo 7, versículos 1 a 8. O texto é simbólico. O mar é a história dos homens e as 4 feras são os 4 impérios que dominaram o Oriente Médio do século VII ao século II a.C. A primeira fera, leão, é o Império Babilônico. A segunda, urso, é o Império Medo. A terceira, leopardo, é o Império Persa. A quarta, fera medonha, é o Império de Alexandre Magno. Os 10 chifres são os reis da dinastia grega dos Seleucidas, que dominaram a Síria no século II a.C. O chifre pequeno é Antíoco IV Epífanes, 175 a 163 a.C., que, para conseguir solidificar seu poder, livrou-se de vários concorrentes. Versículos 9 a 14. O autor mostra agora o mistério que governa e julga a história. O ancião é o próprio Deus, cercado por seus anjos, mediadores de sua ação na história. Os livros onde são registradas as ações dos homens são abertos. Começa o julgamento. A fera julgada é a quarta, símbolo do Império de Alexandre e principalmente de Antíoco IV, o misterioso filho de homem, é uma personificação do povo fiel que recebe de Deus o reino que durará para sempre. O Novo Testamento vê Jesus, o instaurador do reino de Deus, como esse misterioso filho de homem que vem do céu. Versículos 15 a 28. O cerne do texto é a luta que o povo de Deus terá que sustentar na história contra os impérios opressores. Mas a vitória será do povo fiel, que receberá de Deus o reino e reinará para sempre. Os versículos 19 a 27 se detêm na quarta fera e principalmente no chifre pequeno, que simboliza Antíoco IV, conforme nota em capítulo 7, versículos 1 a 8. Durante seu reinado, ele quis ocupar o lugar de Deus, mudar os costumes e o calendário judaico, proibir o sábado e as festas religiosas dos judeus e perseguiu os que eram fiéis à lei de Moisés. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos aqui as explicações do livro de Daniel, 29º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, não é? Livro profético. Estamos aqui fazendo a leitura dos livros proféticos e voltaremos, né? Nós concluímos aqui até as explicações do livro de Daniel até o seu capítulo 7. Voltaremos no nosso próximo vídeo, no capítulo 8, né? Continuando as explicações no capítulo 8 do livro de Daniel. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.